E aí, caros, tudo bem com vocês? Bom, vamos para mais uma dica rápida aqui. Ela é uma dica genérica, não é? Ela não pertence a nenhuma tecnologia nem outra, mas são duas ferramentas que eu vou apresentar que, como elas têm o mesmo tema, eu diria assim, que é JSON, então elas vão quebrar um galho, vão facilitar a sua vida como desenvolvedor, né? Uma é o REST Client, que é uma extensão para utilizada no Visual Studio Code, que eu vou explicar aqui, e outra é o JSON Server, que é uma espécie de ferramenta de linha de comando que cria um servidor JSON para você incrível. Bom, primeiramente, vamos procurar aqui, vamos falar do JSON Server, né? Então a gente vai aqui, você no navegador digita JSON Server, você pode colocar npm também, aqui como está aqui. Então aqui a gente já entra no site do npm do pacote do JSON Server, né? E aqui já tem a instalação, eu vou ver se dá para copiar, copiei logo aqui. E aqui tem as empresas que utilizam boas explicações sobre como utilizar, inclusive bem detalhado aqui, a utilização do JSON Server. Você vai notar que ele é bastante útil, ele cria uma espécie de servidor para testes de JSON. Não é aconselhável você utilizar o JSON Server em produção, se bem que alguns sites utilizam como back-end o JSON Server, né? Então vamos, para instalar o JSON Server, como eu copiei, deixa eu aumentar aqui a fonte, né? Tentar aumentar. Vim para aqui, já ficou grande demais, tá bom? Então vamos colar aqui o comando, né, que nós copiamos. Aqui é a instalação do JSON Server npm i JSON Server. Isso se você fosse instalar ele dentro de um projeto, mas eu aconselho, como ele é para uso geral, eu aconselho você colocar o "-g", que aí você instala ele vai servir para todos os seus projetos de desenvolvimento, ele vai ficar global na sua máquina, né? Então eu já tenho ele instalado, eu acho que ele vai dizer que já está instalado aí, mas eu vou instalar aqui para você ver como é que é. Eu coloquei o "-g" aí no npm para ele ficar como uma instalação global, né? Ou seja, ele não vai ser instalado num projeto em si. Então nós vamos criar aqui uma pasta para a gente testar essas ferramentas. JSON mesmo, pode ser. Vamos entrar nela e vamos abrir o code, porque a gente vai precisar codificar algumas coisas e demonstrar a utilização da extensão, né? Bom, eu vou dar aqui um Ctrl e crase, né, para eu abrir aqui o console. Eu estou utilizando o AllMyZSH, então ele está perguntando se eu quero atualizar. Vamos atualizar, aproveitar aqui. É bem rápido, né? Então pronto. Bom, o JSON Server, a utilização dele é o seguinte. Você digita JSON Server e coloca um nome de um banco de dados que você dá sua preferência. Então eu vou colocar DB mesmo aqui. DB, deixa eu ver se a gente está na pasta. Acho que a gente está na pasta sim. db.json, vou colocar com a extensão JSON. O que ocorre é que ele cria um servidor na porta 3000. Ele criou um servidor na porta 3000, né? E já criou até o banco aqui. Ele criou com uma espécie de demonstração. Ele criou um JSON com uns posts e uns comments, né? Bom, então agora a gente vai conhecer uma extensão também incrível, não é? Para o Visual Studio Code, que é o REST Client. Eu vou aqui nas minhas installeds, né? Aqui, e vou digitar REST. Você pode digitar REST Client, que você vai bater nessa extensão aqui. Aqui ele está com disable, mas porque para mim ela já está instalada. Então vai aparecer install, você vai instalar a extensão, né? E o que essa extensão faz? Em conjunto com o JSON Server, ela vai me permitir demonstrar a utilização do JSON Server. Claro que uma coisa não depende da outra. Você pode utilizar o JSON Server não dependendo dessa extensão, mas ela vai me facilitar, vai facilitar a mim demonstrar. Então você cria um arquivo aqui, um new file, pode colocar qualquer nome, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui query, pode ser query. Agora a extensão, para que o REST Client entenda, ela pode ser HTTP ou .rest também, né? Então a gente vai colocar como .http, pronto. O que ocorre é que o JSON Server, ele criou aqui no localhost 3000 ele criou uma API fictícia aqui, onde eu posso, por exemplo, o que o REST Client faz? Eu posso colocar aqui
Um request, eu posso digitar um request aqui, né? Por exemplo, localhost 3000 /posts, né? Que é o que o JSON Server está mostrando ali embaixo, né? Esse request eu posso fazer para qualquer API, né? Você nota que apareceu o botão Send Request aqui. Para que o comando fique completo, você tem que dizer opcionalmente qual é a versão do HTTP. A gente vai colocar HTTP 1.1 aqui. Opcionalmente você vai colocar também o Content Type. Eu vou colocar aqui embaixo Content Type. Olha, já tem até uma espécie de complete, né? Que já vai facilitando para você. Eu vou colocar como o Content Type aqui como Application JSON. O que ocorre é que quando eu pressiono esse link aqui, ele vai fazer o request para mim. E olha, que você está notando que esse request deu, aqui são os headers, né? E ele deu um resultado. Ele deu o ID 1 title JSON Server auto type code, né? Eu não estou obrigado a utilizar o REST Client apenas com JSON Server, não. Eu juntei aqui os dois para eu poder mostrar, né? Então eu vou fechar aqui. Eu posso, por exemplo, abrir aqui o navegador. Por exemplo, eu vou procurar uma API grátis aqui, por exemplo, essa JSON Placeholder, que é uma espécie de API de teste, né? Que você, por exemplo, ele está dando aqui, ele está dando aqui, por exemplo, uma tentativa. Você pode fazer, essa tentativa é uma API, é uma espécie de API grátis para você fazer testes, né? Que tem online. Então eu vou copiar esse endereço aqui, ó, que ele está dando, vou colar aqui no navegador. O NPM do JSON Server eu vou colocar aí na descrição, viu? Para você dar uma pesquisada, se aprofundar nele, né? E ó, você nota que quando eu colei aqui, ele retornou um JSON, uma API online grátis, né? Própria para você fazer testes. E a gente vai fazer um teste, por exemplo, no JSON Server, aqui, colando essa API grátis. A gente vai colocar também HTTP /1.1 aqui. E a gente vai colocar o Content Type também como Application JSON, né? Aqui, pronto. Você separa uma API da outra. Se você não separar, ele vai executar todas, né? Então, você separa uma API da outra com esse comentário aqui. Com esses três, jogo da velha, né? Então, eu vou agora fazer um request para uma API que está online. É uma API de testes, né? Então, vou aqui, ó. Então ele demorou um pouco e me retornou, olha só. Ele retornou essa resposta aqui, veja só. User ID, ID, title, né? E completed. Bom, você pode também fazer posts, né? Vamos dizer que, eu vou até copiar aqui, que eu quero incluir, você sabe o que o JSON Server faz? Ele simplesmente é uma API que você pode incluir registros nela, você pode consultar, você pode, você pode fazer queries mais específicas, ele tem like, eu vou mostrar tudo aqui para você. Então, ainda se utilizando do REST Client, eu vou aqui criar mais um request, só que esse request aqui, ele vai ser um post. Quando é um GET, eu não preciso fornecer, dizer que é GET, mas quando é um post, eu vou dizer aqui, eu vou colocar na frente que eu quero fazer um post, né? Então eu quero postar, eu quero criar um novo post. Para isso, eu vou fazer um request de novo aqui nos posts, por quê? Só para eu pegar aqui a estrutura do JSON, né? Eu vou pegar aqui a estrutura que ele retorna, ó. É só para eu copiar, eu estou copiando isso aqui, vou fechar aqui e vou colar aqui embaixo o conteúdo que eu quero postar, né? O ID eu não preciso porque o JSON Server é inteligente, ele auto-incrementa o ID. E vou criar aqui, como title, eu vou criar aqui um novo post. Por exemplo, meu novo post, só para dar um exemplo, né? E aqui eu vou colocar como autor meu nome. Então, eu estou utilizando aqui o REST Client, que ele cria esses botões interessantes, onde eu posso, esses links, né? Desculpa, onde eu posso fazer request, fazer testes, né? Não só para o JSON Server, mas como para qualquer API. Eu posso fazer request, ele é como se fosse uma espécie de postman, mas é um postman que você pode, inclusive, versionar, deixar seus testes feitos na sua aplicação, né? Então eu vou fazer um request, só que agora eu estou fazendo um post e eu estou adicionando um novo post aqui.
né? Eu não estou informando o ID porque o JSON Server é inteligente o suficiente para incrementar o ID. Então vamos salvar e vamos fazer o request. Pronto, ele fez o request, olha só. Ele retorna para você o título do seu post, o nome do autor e olha só, ID 2, ele incrementou. Se eu for voltar para essa consulta aqui, que ela está consultando os posts, né? Eu estou nessa API consultando os posts, eu vou dar um send request, ó. Você note que agora nós temos 2 posts, né? E o mais interessante é que se você for ver aqui no arquivo, deixa eu fechar aqui para facilitar. Se você for ver no arquivo de demonstração que ele cria, ele tem posts e tem comments, tem os comentários dos posts, onde tem um post ID. Então vamos dizer que eu queira comentar o meu post, né? Que foi o post 2, como você viu aqui, o post que eu criei aqui, ó, o novo post, o ID dele é 2, né? Então vamos comentar ele. Eu vou copiar aqui para facilitar. Vou colar. Vou separar, né? Vou criar a separação aqui. E vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que posts. Que post? O post 2. Comments. Eu vou fazer um comentário. Eu tô adicionando um registro relacionado ao post 2. Só que o comentário eu preciso ver aqui como é que é a estrutura, né? Para eu não fazer um novo request, eu vou aqui ver no JSON mesmo, olhando para o JSON dele, qual é a estrutura de um comment. Um comment é isso aqui, ID, tem um body e o post ID. Vamos copiar isso aqui, não é? E vamos colar aqui. Pronto. Acho que tá bom. Aí eu vou colocar meu comentário. Meu comentário sobre o post 2, né? Porque eu estou comentando aqui o post 2. Por esse motivo eu não preciso colocar esse post ID. Ele é inteligente para isso, né? E também o ID não, eu só preciso colocar o body, o corpo do comentário, né? Então vou salvar e vou fazer Olha só, eu estou comentando o post 2. Estou adicionando um registro relacionado ao post 2. Então vamos agora dar um send, ó. Então, olha, ele comentou, veja só. Ele enviou meu comentário ao post 2 e ainda colocou o post ID, ó. Post ID de maneira inteligente ele colocou como 2, né? Ele colocou como string, mas não tem problema. E o ID do comentário ele colocou como 2, porque é o segundo comentário que está sendo feito. Se a gente for olhar aqui na estrutura, deixa eu fechar aqui os dois de novo. Se a gente for olhar aqui na estrutura, você pode ver aqui que nos comentários eu tinha já um comentário de demonstração dele e agora eu tenho um meu novo comentário. E esse meu novo comentário, o post ID dele é o post 2, né? Veja que interessante. E você pode fazer, por exemplo, requests para coisas que não são só a demonstração que ele fez, né? Vamos copiar aqui. Vamos tentar... Vou deixar só 3 aqui, pronto. Vamos tentar criar um filme, um movie, né? Movies, pronto. Estou dando um post aqui para movies, né? E eu vou dizer que o título do filme é Matrix, por exemplo, né? Para exemplificar, vamos colocar Matrix 1 aqui. Pronto, vou salvar e vou enviar. O que vai acontecer? Ele vai dizer not found, não existe. Ele tem esse pequeno porém, porque você precisa antes criar no JSON, você precisa especificar que existe movies, né? Então eu vou colocar movies aqui e eu vou colocar esse movies como um array vazio para a gente ver o que vai acontecer. Pronto, nós já temos movies aqui, já existe movies, né? Mas ele é um array vazio. Quando você inicia o JSON Server, ele já analisa o seu JSON. Eu criei movies agora, não é? Mas o que eu fiz foi o seguinte, eu vou parar aqui e eu fiz o comando JSON Server db.json. Né? Eu posso também colocar um watch aqui. Ele já analisou, ele analisa na entrada. Então ele analisou o JSON todo e ele agora já sabe que existe movies, né? Mas agora eu dei o comando watching, né? Então vamos até mudar, vamos colocar em português, vamos colocar filmes. Note que ele próprio agora já reinicializou, ou seja, se você utilizar o comando watch,
ele reanalisa cada mudança que é feita no arquivo JSON. Então, se a gente for trocar aqui para filmes, se você não utilizar o watch, ele vai analisar apenas a primeira vez que você executa o JSON Server, então ele sabe que não existe esse filmes aí, né? Então, eu acho que eu esqueci de salvar alguma coisa aqui. Pronto, filmes. Vou salvar aqui. Vou dar um send request aqui. Então, olha só. Ele criou aqui. Ele retornou. Ele já colocou o ID, ó. Olha que interessante. E disse que retornou o título Matrix 1 e o ID. Então, se a gente for ver aqui no JSON, vamos fechar aqui. Se a gente for ver aqui no JSON o que ele fez, olha, ele criou aqui, ó, adicionou o Matrix. Eu só tinha feito um array vazio e ele já interpretou direitinho. Se a gente for, por exemplo, colocar aqui gêneros nos filmes, né? Vamos tentar aqui ver como é que ele vai lidar com isso, né? Então nós vamos copiar aqui. Nós sabemos que o ID do Matrix 1 é 1, né? Então nós vamos criar aqui filmes /1 gêneros, né? Vamos colocar em português mesmo, gêneros. Estou dando push para gêneros. Então eu vou dizer que eu quero criar o gênero do filme 1. Eu quero adicionar um gênero a ele. Então vamos dizer que description, né? Que o gênero tem um description. Salvei aqui e vou dar um send request. Ele disse not found. Realmente não tem, porque a gente não criou gêneros aqui. Então se a gente for criar gêneros, como é que você faz? A gente vai ter que criar aqui embaixo, ó, um gêneros. Claro que tem que ser entre aspas, né? Para seguir as normas do JSON. E eu vou colocar como um array vazio. Eu salvei, ele já reinicializou aqui embaixo, porque eu coloquei o watch, né? Gêneros, sem acento mesmo. E deixa eu ver se está igual aqui. Pronto. E agora eu vou dar um post. Lembrando que eu tô assim, fazendo um relacionamento. Eu tô postando um gênero ao filme 1, né? Então, só que eu esqueci de mudar aqui o gênero. Que a gente vai colocar, por exemplo, como ficção. Ficção, pode ser. Vamos dar um send. E olha que ele retornou aqui, olha só. Ele criou um gênero novo com a descrição ficção. Criou o filme ID, ó. Ele criou o campo relacionado e disse que o ID era 1, que realmente está certo. E o ID que é 1, que é o primeiro gênero que eu estou colocando. Bom, agora estou explicando aqui o básico do JSON Server. Você pode fazer umas coisas interessantes. Eu vou criar aqui vários filmes aqui, por exemplo, só para mostrar aqui que ele pode fazer consultas interessantes, o JSON Server, né? Isso não só. Eu vou colocar aqui outros filmes, por exemplo, Homem-Aranha, sei lá, Spider-Man, né? Vamos adicionar mais filmes aqui, ó. Ó, já adicionou Spider-Man. Vamos inventar aqui um outro filme, por exemplo, Um Sonho de Liberdade, talvez. Um Sonho de Liberdade. Eu vou fazer o request de novo, ó. Ele já criou de novo Um Sonho de Liberdade. Então vamos ver como é que está aqui o JSON. Ele já tem 3 filmes, né? E agora a gente vai fazer uma coisa interessante. A gente vai agora fazer um request aqui embaixo, utilizando as queries que o JSON Server permite, né? Que são muito boas, são interessantes, né? Você pode, desculpa, você pode consultar o filme cujo ID é igual a 1. Então, eu estou trocando pelo get, disparei sem querer aqui. Eu estou trocando pelo get filmes e eu quero, olha, interrogação, cujo o ID seja 2. Então, o que ele vai me retornar? Ele me retornou o Spider-Man, porque o ID do Spider-Man é 2. Olha que legal, que interessante. Mas agora eu quero o filme 3, né? Deve ter o 3, a gente criou. Então, ele está me retornando Um Sonho de Liberdade, que é o ID 3. Vamos fechar. Então, você viu que eu fiz aqui uma query pelo ID, né? Eu posso também ter incrivelmente um like aqui. E é uma maneira interessante, é algo interessante que ele... por nomenclatura, ele sabe que isso é um like, porque você tem que colocar na frente, atrás do nome do campo, um like. Olha, o nome que a gente deu para o campo o título do filme foi title, né? Como você pode ver aqui, né? Inclusive a gente pode tirar isso aqui, eu estou fazendo request, mas não tem necessidade disso.
Porque como eu estou com get, o get não tem corpo, né? Então, title igual 3, nunca vai me retornar nada. Eu posso colocar title, olha só, se eu colocar underline like, isso aqui é interessante. Underline like e vamos colocar man, só para a gente retornar o Spider-Man, né? Pronto. Então vamos fazer aqui o request, ó. Ele trouxe Spider-Man. Ele me retornou o filme cujo título tem a expressão man, né? Então eu quero agora o filme que tenha a expressão, por exemplo, match de Matrix, né? Vamos fechar aqui. Então vou dar um send request, ó. Ele me trouxe o filme Matrix 1, né? E note que isso é case insensitive, né? Você não precisa se preocupar com case, né? No like. Então no REST Client você pode também criar variáveis. Vamos dizer que você tenha uma espécie de URL base ali. Vamos criar aqui umas variáveis. Vamos criar uma variável chamada port, que é a porta, né? Em que a gente pode definir como 3000 o valor, né? E vamos criar uma variável, por exemplo, uma base URL. Vamos dizer que você tenha, por exemplo, você não precisa ficar repetindo aqui a URL base, que é sempre localhost, né? Então, você pode, por exemplo, criar aqui, vamos dizer assim, base, pode deixar com o nome base, que vai ser http localhost. Pronto. Então nós criamos aqui duas variáveis. É interessante que você pode também criar variáveis. Então no lugar de eu colocar aqui localhost, eu posso colocar, por exemplo, a minha variável. Por exemplo, eu posso colocar a base, né? Ele até autocompleta para mim. Vamos ver se ele faz o autocomplete. Ó, base, ó, ele já completa direitinho. E aqui eu vou apagar a porta e vou colocar port. Existe um autocomplete que também é muito bom, né? Então agora, ó, e eu poderia também unir as duas variáveis, né? Eu poderia, por exemplo, colocar aqui como host, viu? Para mudar aqui. Eu vou colocar aqui como vou juntar aqui que tá pronto. Vou colocar aqui como base, né? Em que eu vou agora unir as duas, né? Eu vou dizer que isso aqui é igual o quê? É igual a host. Não completou, né? Mas você pode completar manualmente aqui. Eu vou colocar aqui como que isso aqui é igual a host. Opa, host. E aqui eu posso dizer que é port. Assim como eu poderia fazer como eu fiz aqui, mas ficou melhor ainda, eu juntei as duas. Eu ainda juntei as duas variáveis, só para você, didaticamente para você aprender, né? E pronto, eu coloquei base aqui, ó. Note que eu agora tenho variáveis, né? Assim como, por exemplo, no Postman ou no Insomnia, você pode criar variáveis. Aqui também você pode, então, inclusive, é melhor ainda aqui porque você pode versionar, né? Você pode versionar e deixar aqueles testes feitos, né? Você pode criar uma sequência de testes, por exemplo. Então nós vamos só corrigir aqui, que eu já tinha colocado HTTP lá aqui, né? Então estou repetindo aqui, tava repetindo, então ficava HTTP e HTTP então estava repetindo. Vamos fazer agora um request aqui. Ó, você viu que é a mesma coisa. Então você pode criar variáveis também aqui. Então, olha, com a sua imaginação, você pode criar muita coisa interessante com isso aqui. Você pode fazer testes, né, com essas duas ferramentas. Inclusive, o que eu expliquei aqui foi só o básico, muito básico mesmo. Porque se você for aqui, por exemplo, na documentação do JSON Server, você vai ver que tem várias... Olha, ele tem os filtros que eu falei, né? Inclusive você pode colocar dois IDs, ó. Eu posso retornar o filme ID 1 e ID 2. Vamos até fazer um teste aqui, ó. Vou copiar aqui. Eu quero retornar agora os filmes em que os IDs são 1 e 2, né? Por exemplo. Então vamos aqui dar um send request. Olha, ele me retornou os dois filmes. Muito interessante, muito útil isso aqui. E se você for se aprofundar mais, você vai ver que tem limites, ó. Você pode colocar, por exemplo, limite de 20 registros, né? Até paginação você pode fazer, né? Você pode ordenar também, ó. Tem um order. Você pode fazer a ordenação. Eu quero ordenado pelo título, sei lá, né? E muitas outras coisas. É muito interessante o JSON Server. Não só o JSON Server. Eu vou colocar esse link aqui na descrição, viu? Para você se aprofundar, porque isso é bastante útil para você fazer teste. Inclusive você pode até
Não é aconselhável utilizar em produção, mas você pode, por exemplo, criar algo que seja seu mesmo ali, que vai quebrar um galho ali para você consultar umas músicas, uns filmes, sei lá, né? Você pode, ao invés de ter que programar todo um API, se utilizar disso aqui, né? E o REST Client, que também faz parte dessa dica, ele é que está nos possibilitando a gente fazer consultas utilizando o JSON Server apenas com esses cliques nesses links send requests, né? Que também não deixa de ser maravilhoso o REST Client, né? Eu posso copiar, por exemplo, aqui filmes, né? E posso ir aqui no navegador, abrir aqui uma aba nova e colar filmes. O que vai acontecer? O JSON Server não depende do REST Client. O REST Client está apenas ajudando a gente a fazer os requests. O JSON Server é que ele cria um servidor virtual incrível. Se você curtiu, se você gostou dessa dica, eu gostaria que você curtisse o vídeo e seguisse o canal, porque nós temos outras dicas bastante interessantes ainda pela frente. Muito obrigado pela atenção.